Vamos então à conversa com Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, o convidado para este Voz da Freguesia. Antes de mais, Carlos Rodrigues, muito obrigado por estar connosco. Um bom ano, 2018. Já estamos numa nova etapa, mas vamos falar também um pouco daquilo que se passou para trás e começava precisamente por questioná-lo sobre se de facto era expectável a expressão que teve em termos de vitória nestas eleições autárquicas de outubro último. Mais boa tarde aos ouvintes da Rádio Hertz. Obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar aqui nos estúdios da Rádio Hertz. Efetivamente, durante as últimas eleições, criou-se uma onda positiva à volta da nossa candidatura, que me fazia acreditar que íamos ter um resultado histórico. Nós, no entanto, optámos sempre por uma postura algo reservada nessas questões, porque só naquele dia que efetivamente é que se sabe, mas as indicações e os indícios que nós tínhamos era de que íamos ter um bom resultado. Agora, reconheço que nem nas melhores previsões ou expectativas tínhamos este número dos 73,9%, 74% de votos nas eleições, nas urnas. Penso que foi um pouco acima, se calhar, daquilo que eram as nossas expectativas, para melhor, obviamente. Uma maioria mais que absoluta que permite, de alguma forma já permitia antes, mas um desafogo em termos daquilo que é a ação da Junta. Entende-o dessa forma ainda? Não, o que aconteceu nas últimas eleições e este voto expressivo na nossa candidatura, ao fim e ao cabo, foi uma validação de postura e validação de práticas que nós tínhamos tomado durante estes 4 anos. Foi a primeira vez que me aconteceu ir a uma reeleição, portanto, foi a primeira vez em que a nossa governação estava a ser julgada, porque anteriormente nós candidatámos vindos de fora, ou seja, não estávamos no Executivo. Desta feita, o que estava em causa era efetivamente a aprovação ou não por parte dos nossos cidadãos daquilo que tinha sido a nossa prática durante 4 anos. Eu queria, e eu reconheço aqui, é algo que falava em privado, mas porque posso torná-lo público, não tem problema. Tinha algum receio que algumas medidas que tínhamos tomado que não tivessem sido percebidas, ou que, porque nós, por vezes, quando tomamos alguma e que fazemos algumas obras, algumas medidas, não temos a noção do impacto, se as pessoas terão percebido que realmente o esforço terá sido feito, a dificuldade que houve para implementar determinada ação, etc, etc. E quando nós analisámos os resultados, e quando depois, nos dias seguintes, nos sentámos a conversar, conseguimos perceber que, efetivamente, havia uma aceitação muito grande e quero aqui também deixar um agradecimento especial à onda que se criou à volta da nossa candidatura, precisamente até aos últimos dias. Porque, para além do número expressivo que houve, a nível do Conselho foi a maior vitória, a vitória mais expressiva, houve algo que a mim me surpreendeu pela positiva e que reconheço hoje, e fico de certa forma com uma dívida de gratidão para a população da Aceiceira. No dia das eleições, houve uma onda de solidariedade impressionante. Portanto, quando terminaram e fecharam as urnas, a Junta de Freguesia da Aceiceira juntou centenas de pessoas lá, que nunca tinha acontecido de forma espontânea, que se reuniram ali. Tive alguma dificuldade até para acabar os trabalhos que são inerentes à questão das urnas e dos votos. Mas juntou-se ali uma centena ou mais de pessoas, mais de 30 carros, 30 viaturas, que espontaneamente queriam sair para a rua e ir fechar, porque já havia resultados de algumas urnas, até ao fecho da última, que foi a Linhaceira, mas as indicações que nós tínhamos era que efetivamente ia ser uma votação muito expressiva. E para nós foi gratificante. É bom perceber que as pessoas têm um índice de satisfação bastante grande, e as pessoas vinham ter comigo, era efetivamente isso que transmitiam, ou seja, o voto das pessoas que votaram, portanto que votaram em nós, estavam extremamente satisfeitas com o trabalho feito. Não era aquele voto é o menos mau, porque por vezes há este voto. E eu sentia ao contrário, sentia que as pessoas estavam connosco. E efetivamente é uma votação expressiva, ímpar, penso eu, na nossa freguesia. Foi a maior votação de sempre na história da democracia. E para mim, enquanto líder do Executivo e para o Executivo em geral, e os meus colegas de lista,
Foi bastante bom, é o reconhecimento do trabalho que foi feito. Depois há novas responsabilidades agora também. Claro. Essa expressividade em termos de votação também significam novas responsabilidades e naturalmente expressas inclusive também no documento que é o Orçamento e Plano da Junta. O que é que está consignado então para este novo mandato? É assim, o mandato para 2000, portanto, para este mandato novo destes 4 anos desta legislatura, nós apontamos claramente para alguns pontos essenciais que são os pilares ao fim e ao cabo da governação em qualquer executivo, mas no nosso de uma forma expressiva, que é a educação. Portanto, a questão do centro escolar é essencial e aqui contamos obviamente com o apoio do município. A questão da saúde, em que estamos sempre dependentes um pouco daquilo que são as normas e as indicações que vêm do Ministério da Saúde, porque não é uma competência própria nossa, mas seja como for, é daquelas competências, ou melhor, é daqueles pilares que a população mais valoriza, a questão dos postos médicos, etc., da existência ou não do médico, da proximidade. E depois a questão cultural, a questão associativa, o que nós, e depois em termos gerais de qualidade de vida. O que nós preconizamos para estes 4 anos, e isto atendendo à limitação enorme que nós temos, as juntas, não só esta, todas elas a nível nacional, as juntas têm parcos recursos, muito poucos recursos próprios. Nós dependemos, ao fim e ao cabo, das transferências do Orçamento de Estado, uma parte, que é o Fundo das Freguesias, e outra parte da transferência de competências que é feita por parte do município. Nesse sentido, penso que nós não tivemos no último mandato um ótimo relacionamento com o município, nós e as restantes freguesias no geral, ou seja, houve um esforço e nunca é o ótimo, e poderão haver freguesias que sejam mais, outras menos, também tem a ver com questões políticas, mas a realidade é que houve aqui uma mudança de paradigma em relação àquilo que acontecia antes. E a transferência de competências que estavam a ser feitas para as freguesias, acrescidas no seu envelope financeiro por parte do município, tem sido positivo para as freguesias em geral, nomeadamente os alcatroamentos e outras obras que estão a ser feitas fora da sede de concelho e que antes não era muito comum. Há uma nova visão, penso eu também mais realista, daquilo que o concelho sair da cidade, ao fim e ao cabo. Nós temos uma previsão, e aquilo que é a nossa aposta é, sem dúvida, nas grandes localidades da freguesia, e elas estão identificadas claramente, a Linhaceira como principal, a Ceiceira como sede da freguesia e Santa Cita, requalificarmos o espaço público e colocar neles, portanto, nos centros destas localidades, um espaço verde que permita efetivamente algum convívio entre jovens, entre pessoas mais idosas, onde se possa estar num espaço agradável, portanto um jardim, um parque com um parque infantil, com um parque com equipamento para adultos também, para a prática desportiva. Portanto, esta é a nossa aposta na Linhaceira, a requalificação do espaço em frente às escolas, portanto aquele espaço que supostamente seria para o centro escolar e que agora está definido que já não vai ser lá, portanto ficou livre. Essa requalificação desse espaço é uma das nossas prioridades. Santa Cita, em frente à escola, a antiga escola primária, o espaço que existe ali, também para esse fim, e a Ceiceira junto à fonte da Ceiceira. São os 3 espaços neste momento que nós, durante estes 4 anos, se conseguirmos fazer estes 3 espaços, para nós será já bastante bom, atendendo às nossas limitações. Obviamente contamos sempre com o apoio do município, não podemos fazê-lo de forma isolada. E neste momento estamos a acabar o parque infantil nos Pastorinhos, junto às piscinas, também precisamente para dar um acréscimo de qualidade de vida àquela zona mais afastada, ao fim e ao cabo, da sede da freguesia. O que toca ao centro escolar, aí sim é a grande obra que se espera para estes 4 anos. O centro escolar, há uma expectativa há mais de 20 anos para que seja feito. Neste momento está iminente o seu início, por questões burocráticas apenas. Eu estou convicto que durante o próximo mês, mês e pouco, estará no terreno o início das obras. A nossa principal dificuldade enquanto autarquia será dotar, ao fim e ao cabo, o centro escolar de outras valências que permitam, ao fim e ao cabo,
angariar mais alunos e contrariar a saída natural de alunos que tem ocorrido durante estes últimos 20 anos. Fruto também da questão demográfica, obviamente, mas também fruto de alguma falta digamos, de qualidade naquilo que é o espaço oferecido. Em termos pedagógicos, a linha Cera tem a sorte de ter tido ao longo destes últimos anos um grupo de professores e de auxiliares, os próprios pais, a própria Associação de Pais, que têm contribuído de forma bastante vincada para o sucesso dos alunos. Nós somos das freguesias que mais alunos têm nos quadros de mérito. O que prova que nem sempre o sucesso está associado à qualidade só do espaço, né? Obviamente. Portanto, o que nós não queremos é criar um espaço, um centro escolar novo, com ótimas condições em termos físicos, mas depois descurar a parte pedagógica e as outras partes. Portanto, é importante que nós, tanto junto da freguesia, estejamos atentos para perceber o que é que o nosso centro escolar precisará para, ao fim e ao cabo, se demarcar dos outros demais que existem à nossa volta e que poderá acrescentar ali algumas mais-valias. Eu penso que esse é o principal desafio que nós temos neste momento. As obras são importantes, obviamente, nós percebemos isso, mas depois no que toca aqui à nossa responsabilidade como gestores, é perceber o que é que o nosso centro escolar precisa para se distinguir dos demais que existem, nomeadamente Constância, que é como está a fazer agora mais, a criar mais e a retirar alunos, e perceber o que é que nós podemos oferecer mais que os outros. E acho que esse trabalho já está a ser feito. Estamos a ter algum contributo de algumas pessoas que já têm experiências noutras cartas educativas, e esse é o nosso maior desafio, é encontrar soluções para que realmente os pais percebam quando vão escolher e vão inscrever um aluno no centro escolar da linha C, digam, não, eu ali tenho todas as condições para ir trabalhar e o meu filho poderá ficar com qualidade de ensino, obviamente, mas também com uma série de valências que poderão ter algum peso na sua educação. Não há, neste momento, a preocupação que é vigente noutros centros escolares de mais instalações do que propriamente alunos para ocupar essas instalações neste momento? É assim, pronto, nós não fugimos àquilo que é a realidade do país, que é a questão demográfica, e cada vez temos menos alunos. O que se nota agora é uma certa estabilização e, portanto, os 80 e poucos alunos que nós temos, o que nós pretendemos é, se porventura esta tendência de queda se inverter ligeiramente, nunca haverá uma inversão muito grande, mas se inverter, nós conseguirmos garantir, ao fim e ao cabo, todos os alunos ou todos os cidadãos que nascem na nossa freguesia, pelo menos, ou aqueles que depois aqui ali habitam. E a nossa preocupação é efetivamente essa, porque há questões que nós, por muito que digamos, até nestas questões depois da política, às vezes quando é as eleições, toda a gente dá uma opinião, aliás, é uma coisa, perdão, que agora toda a gente tem opinião, não é? E é muito fácil às vezes dizer, inverter as questões, a saída dos alunos, isso pronto. Nós temos que ter medidas concretas, temos que ser pragmáticos. E essas medidas têm que ser tomadas. Portanto, a questão do centro escolar é efetivamente uma realidade que precisa de ser iniciada e concretizada. Mas depois não basta só fazer o edifício, como disse. E isso é importante. E penso que nesse aspecto nós temos a sorte de ter uma associação de pais bastante sólida. Ao longo dos anos tem conseguido passar para os novos pais que vão entrando a importância, ou fazer notar aos que vêm, a importância que a Associação de Pais tem depois também no desenvolvimento dos seus próprios filhos. Muitas vezes, eu também estive na Associação de Pais, havia pais às vezes que falavam, vocês não é vocês, nós. Portanto, é os nossos filhos, nós temos que nos preocupar quando estamos na Associação de Pais com os nossos filhos, com o conforto dos nossos filhos. Obviamente que isso depois estende a todos os outros, mas o trabalho que tem que ser feito é garantir, ao fim e ao cabo, o maior conforto e também algumas competências que sejam possíveis acrescentar àquilo que é a competência pedagógica. Pronto. O facto de a linha Ceira assistir a este processo e também a outros mais recentes, como é o Espaço do Cidadão, por exemplo, fixa população, vai no sentido, digamos assim, de garantir também essa existência de futuros alunos, não é? Eu penso que sim, porque é assim, nós, a freguesia da Ceira, tem uma série de serviços, apesar de ser uma freguesia rural,
que nos distingue de outras. Nós temos a sorte de ter 3 postos médicos, e eu não canso de frisar isto, porque quer queiramos, quer não é fácil isto acontecer. 3 postos médicos a funcionar num raio de distâncias de 2 km uns dos outros, portanto faz ali um triângulo, linha Ceira Santa Cita, que permite prestar o serviço assistencial também, por exemplo, à freguesia de São Pedro, a zona da Portela, e Quinta de Falcão. Há muitos utentes que são dessa zona, porque estavam associados também à antiga Matrena, e a deslocalização do posto da Matrena para Santa Cita trouxe com eles alguns cidadãos das freguesias vizinhas. Eu penso que quando um casal faz a escolha do sítio onde vai comprar casa ou construir, coloca sempre essas questões como prioritárias. Se um dia tiver filhos, onde é que eles vão ficar, que serviço é que eles têm. E eu penso que nós, autarcas, temos a obrigação de disponibilizar o maior número de serviços possível. E trabalhou-se nestes 4 anos nesse sentido, e já anteriormente também, obviamente. Os autarcas que cá estiveram também procuraram, certamente. Uns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Também, por vezes, tem a ver com os timings. Eu digo muitas vezes aos meus colegas autarcas de outras freguesias que não tem havido o benefício da Aceiceira por ser a Aceiceira. Nós temos beneficiado efetivamente de algumas obras porque chegou o nosso timing. Essa é a realidade. Tivemos durante anos que foram vocacionados por outros lados, com outros centros escolares, com São Pedro, Casais, e que chegou agora a nossa vez. Eu tenho a sorte de ser autarca neste período de crescimento da freguesia. Eu reconheço isso. Mas depois isto é uma pescadinha de rabo na boca. Não se sabe onde é que todos nós temos de dar um contributo ao fim e ao cabo para que este ciclo continue, e algum dia também tenho a noção, claro, que os investimentos na freguesia não vão continuar como foram há 4 anos com o multiusos e agora com o centro escolar. São investimentos com alguns milhares de euros, neste caso milhões, né, centro escolar, mas é óbvio que há outras freguesias depois que terão a oportunidade também, não é? Obviamente. Em termos de serviços, estamos onde era possível estar? Assim, eu disse-o quando me candidatei a primeira vez. Eu vinha fora do mundo daquilo que era a política, mas tinha uma noção daquilo que os meus filhos necessitavam. Portanto, pelo facto de andar na escola, nós tínhamos a noção de quais é que eram as dificuldades que eles sentiam na escola. O facto de ter estado ligado ao movimento associativo, também percebia quais as dificuldades das associações, e permitiam-nos perceber algumas lacunas que existiam e que existem. Existirão sempre lacunas por preencher. Agora, eu digo várias vezes que nós somos os privilegiados. Portanto, se me dissessem há 4 anos atrás, quando eu me candidatei, que íamos ter um espaço cidadão, eu não acreditava. Que íamos ter um espaço cidadão que é uma referência em termos de instalações, porque as nossas instalações são ótimas. Isto, a AMA, representantes da AMA, da Agência para a Modernização, que estiveram lá, disseram: vocês têm aqui um dos melhores sítios que eu conheço a nível de espaço, é perfeito para a instalação aqui de um espaço cidadão. E essas condições foram criadas quando da recuperação da antiga sede da Junta. Portanto, nós temos contribuído efetivamente, e temos essa noção, para que haja mais serviços na freguesia. E como disse há pouco, 3 postos médicos, 3 ATMs, nós temos 3 ATMs. Somos servidos também por 2 autoestradas, temos a EPAL, temos algumas coisas que nos distinguem efetivamente, e em termos de tecido industrial já não somos a freguesia que éramos dos anos 80, 70, como é óbvio, com as cerâmicas e as papeleiras, mas tem havido um esforço grande por alguns grupos económicos, a Valouro, a Luziaves e a própria Caça Brava, são algumas referências que já no Conselho, e obviamente até a nível nacional, algumas delas, a Caça Brava, por exemplo, é líder de mercado na sua área, e obviamente que nós, penso eu que estamos relativamente bem servidos por serviços que estão disponíveis, mas há sempre possibilidade de melhorar, e temos que procurar sempre melhorar. Mas eu penso que a maior dificuldade por vezes é manter, e digo isto em relação a alguns serviços que nós temos, que a dificuldade é manter esses serviços, mas pronto, vamos lutar para que efetivamente exista uma disponibilidade de várias valências para que as pessoas possam realmente contribuir para a fixação das pessoas
na freguesia. Damos aqui um passo atrás e para falar, retomar, digamos assim, um aspecto desta nossa conversa que foi, e que é neste caso os contratos interadministrativos e o relacionamento e a transferência de verbas por parte da Câmara. Tem passado por aqui autarcas, uns concordam, outros não, outros dizem que é preciso rever toda esta mecânica, este mecanismo. Qual é a opinião do Presidente da Junta da Aceiceira? É assim, eu, como disse há pouco, o facto de ter iniciado o mandato e não estar nestes anos eu, por exemplo, nunca tinha estado numa Assembleia Municipal. E isso, quer queiramos, quer não, nós tínhamos o conhecimento como cidadão. Depois, quando estamos dentro destas tomadas de decisão, vamos percebendo como é que as coisas funcionam. A ideia que eu fico claramente é que nós, nos últimos 4 anos, fomos extremamente beneficiados, as freguesias, em relação ao que era o passado. Porque senão, eu até posso colocar essa questão de uma forma prática. E vamos perceber. Quando eu cheguei à Aceiceira, a Aceiceira tinha todo o património completamente destruído. Património próprio, a Junta de Freguesia. A antiga sede de Junta estava em ruínas. Os cemitérios estavam em ruínas. As estradas estavam, desculpe a expressão, mas é miseráveis. Algumas zonas estavam miseráveis há 30 anos que não tinham uma intervenção. Portanto, o que as pessoas me dizem, e aquilo que foi dito ao longo das últimas eleições, era algo que era visível. Ou seja, nós conseguimos em 4 anos fazer mais do que nos últimos 20 ou 25 anos que tinha sido feito pelos nossos antecessores. Mas é assim, eu não tenho capacidade nem o dom da ubiquidade, nem o da multiplicação. Né? Nós não somos diferentes dos outros autarcas, procuramos o melhor. Agora também só o conseguimos fazer se efetivamente houver condições concretas para o fazer, e foi isso que aconteceu. Se o município não nos tivesse ajudado, a nós e outras freguesias, nomeadamente nos alcatramentos, no relacionamento com as associações, nós, no nosso caso concreto, na parceria no Espaço Cidadão, na parceria no multiusos, na parceria na médica cubana que cá esteve, tanto eu podia enunciar uma série de situações concretas. Nós, freguesia, não tínhamos essa capacidade. E não vale a pena estar aqui a dizer que é só uma questão de boa vontade, porque boa vontade também existia dos meus antecessores. Portanto, que há uma mudança e que tem resultados concretos, ninguém tenha dúvidas. Depois, em termos políticos, obviamente, há autarcas que têm uma visão diferente, e isso também é perfeitamente normal em democracia, e que defendam outro modelo. O que me parece é que existe, neste momento, maior clarificação através deste modelo. Isto é, quando os contratos interadministrativos ou os acordos de execução saem, toda a gente tem acesso a eles. Portanto, ninguém esconde a ajuda que o município deu, dos milhares de euros que deu no caso do multiusos da linha Cera. Ninguém esconde a ajuda que é dada ao espaço do cidadão na Aceiceira. É claro. Portanto, é válido para ali, vai ser válido para qualquer outra autarquia, portanto, para qualquer outra freguesia. E isso é importante, porque é um dos princípios básicos que tem que ser o da transparência. E isso também é importante, até precisamente para quem está e que quer fora da política, mas que quer ingressar quando há umas eleições, a ter maior conhecimento da realidade das suas próprias freguesias, e as pessoas, quando vêm de fora, mas que querem ao fim e ao cabo fazer algum trabalho, perceber qual é a realidade que existe. E a realidade é esta. Portanto, os acordos de execução estão longe de ser perfeitos. Não digo que nós não quiséssemos mais, mas também existem limitações por parte das freguesias para concretizar. Às vezes não é só o dinheiro. Esta questão de toma lá não sei quantos milhões de euros e resolve o problema, às vezes não. No caso concreto das freguesias, não resolve todos os problemas, porque nós temos uma carência muito grande em termos de recursos humanos, em termos de recursos materiais, máquinas, etc., para conseguir às vezes desenrolar as nossas obras, não é? Por vezes não é só a questão do dinheiro, tem que haver também alguma questão de logística, alguma preparação, para que as obras depois se concretizem. Este ano vai ser diferente em termos de verbas da autarquia para as juntas? Ou não? A transferência que ficou, sim, no caso concreto, nós e todas as outras freguesias, as transferências diretas que vão ser feitas em termos financeiros, transferências correntes, vão ser exatamente as mesmas que foram feitas no ano de 2018. O município entendeu que não havia razões nem para baixar, nem para aumentar as verbas. Portanto, o 2018 vai ter vão ser as mesmas verbas
que nós tivemos no ano de 2017. No nosso caso concreto são 53 mil euros o que ficou acordado e é o que está protocolado. Investimentos, então, com esses 53 mil euros, o que é que... Assim, as competências que são transferidas para nós têm a ver com limpeza de bermas de estrada. Como sabem, este ano vai ser um ano especial. Não sei o que é que vai acontecer agora nesta época, na próxima época que se adivinha antes dos incêndios, portanto, mas vamos ter que efetivamente ser mais rigorosos do que já éramos. Portanto, essas transferências mantêm-se em relação à limpeza. Nós temos também competência das pequenas manutenções nas escolas, portanto isso manter-se-á. Caminhos vicinais, a questão dos incêndios novamente a vir à baila. Portanto, em termos de investimentos concretamente, nós em termos de investimento de capital não vamos ter nenhum investimento que seja propriamente vindo do município. Em termos de despesas correntes, isso sim, mas a nossa principal preocupação este ano é a conclusão do Parque Infantil nos Pastorinhos, como disse há pouco, e é também tentar ver se conseguimos dar alguma melhoria nas infraestruturas do posto médico de Santa Cita, que já apresenta alguns sinais de algum desgaste. 3 postos médicos, dizia há pouco, permitem uma cobertura muito grande em termos de freguesia, mas do ponto de vista da racionalização de meios, não será, digamos assim, um exagero, entre aspas? Não, porque, como disse, nós também servimos uma parte de freguesias vizinhas, nomeadamente da zona ali da Portela, Quinta de Falcão, temos muitos utentes no posto de Santa Cita. Depois, na linha Ceira, nomeadamente, temos as Rodas e alguma parte também, um ou outro utente que vem da parte das Madeiras, da Vila Nova da Barquinha, o Cafuz. Portanto, eu penso que o ideal será efetivamente haver um número, este número de postos, e eu explico porquê. Quando o posto médico não é acompanhado depois do preenchimento da vaga através do médico com horário regular, e tem acontecido, quando a médica cubana saiu, houve ali um período de alguns meses de muita indecisão com passagens efêmeras de médicos. Um mês vinha um médico, depois passado outro mês já vinha outro, e vinham ao fim e ao cabo provisoriamente tentar, desculpe a expressão, mas é mesmo assim, tamancar a falta de médico. Nós notávamos depois aí o quê? Um decréscimo da qualidade do serviço assistencial prestado. Porquê? Porque as pessoas depois acumulavam, como não tinham um horário largado, acumulam numa única manhã uma série de pessoas. O médico depois chega ali e encontra, por exemplo, 20 pessoas de manhã à espera para ser consultadas. Não é fácil para um médico, até fica assustado, não é? E depois não consegue também refletir isso na qualidade do serviço que presta durante as suas consultas. E neste momento, o que eu noto, por exemplo, em Santa Cita, ainda hoje de manhã lá estive numa consulta e apercebi-me disso. As pessoas, não há filas de espera, ou seja, não há um número grande de pessoas. As pessoas vêm umas às 9 horas, vêm outras às 10, vêm outras às 11, têm 2, 3 pessoas ali à frente. Porquê? À sua frente. Porquê? Porque no dia anterior esteve lá a fazer o mesmo horário, ou seja, há uma certa continuidade, o horário é perfeitamente adaptável e adaptado àquilo que é a procura, e há um equilíbrio. Quando se quebra esta questão, quando se quebra os horários, ou seja, o número de horas disponíveis por semana, aí sim nota-se depois um decréscimo claro da tal qualidade de serviço. Por isso eu acho que os 3 postos médicos neste momento é o ideal. Os médicos têm, já aqui dissemos, por vezes a falta de médicos, sim, e é crónico na região, tem sido um problema também na área da freguesia. Muito. E tem sido o principal problema, na área da saúde tem sido o principal problema. E por parte da ACES Médio Tejo, portanto a doutora Sofia Triaga, já o disse várias vezes publicamente, não tem problema nenhum aqui em dizê-lo, tem tido uma atenção com o nosso e uma preocupação muito grande com os nossos postos médicos, no sentido de conseguir garantir que efetivamente se mantenham os 3 postos. E a maior dificuldade tem sido no posto médico de Santa Cita e a Ceiceira, neste momento, porque a Ceiceira tinha um médico diferente de Santa Cita. Neste momento é o mesmo médico que faz os 2 postos, e faz Pai-Alvo também. E nós começámos com algumas dificuldades precisamente quando começou, por motivos de saúde, o Dr. Rui Gândara atravessou uma fase pessoal de doença, foi difícil combatar,
essa falta, e depois coincidiu também com a falha de médico em Santa Cita. O recurso às empresas prestadoras de serviços foi a solução encontrada, mas depois não conseguiam garantir a continuidade dos médicos. E neste momento está ultrapassado, há uma certa estabilidade, e a previsão que existe é efetivamente de alguma estabilidade nesse sentido. Mas a questão dos médicos e dos padres e de outras há poucos médicos, há poucos padres, o problema é sempre o mesmo, e eu acredito que não seja fácil para quem tem que gerir efetivamente a colocação dos médicos nas várias freguesias e nos vários postos médicos e nos conselhos. Não acredito que não seja fácil. E depois quem paga, obviamente, é a população, é normal, mas tem a ver às vezes com mais uma fase do que propriamente uma questão que se prolonga muito do tempo, e é isso que nós prevemos, e temos que ter também essa postura de alguma paciência. Às vezes esta questão de vir logo para a rua manifestar, muitas vezes há colegas meus que optam por isso e optaram. Havia uma falha do médico, uma manifestação. Esta postura não resolve, não ajuda a resolver. Nós temos que ter um entendimento efetivamente com as instituições e com as pessoas que decidem, na procura de melhores soluções, e é isso que tem sido feito. Penso que não tem de queixa. Dizia há momentos que está prevista a intervenção no sentido de melhorar as instalações em Santa Cita. O que é que se pretende fazer? Santa Cita tem uma situação muito especial, porque é assim: Santa Cita, as instalações do posto médico são da Associação Cultural Recreativa de Santa Cita. Ela está instalada na parte traseira do pavilhão de Santa Cita. Portanto, nós não somos proprietários do espaço, e em termos de conservação, obviamente isso cabe ao proprietário, que é a associação, mas temos a noção clara que a associação não tem capacidade para isso e que nos presta um serviço à população. Daí a Junta de Freguesia tem que ter aqui um papel também importante de ajudar a Associação de Santa Cita a garantir as melhores condições para receber ali o posto médico. E a maior dificuldade que nós temos neste momento tem a ver com o telhado. Portanto, não diria que será fibrocimento ou amianto, como se fala aí, mas penso eu que fibrocimento, não sei se terá algum amianto ou não. Essa é uma das questões que nós temos ainda que perceber através depois do empreiteiro que irá fazer a obra. Mas nós estamos a tentar fazer ali um melhoramento durante este ano, mas, como lhe digo, estamos muito dependentes. Este ano temos muito poucos recursos, estamos muito limitados, mas queremos fazer ali alguma intervenção, nomeadamente no telhado, e depois, obviamente, queríamos pintar por dentro e fazer ali aproveitar e dar ali, melhorar as condições físicas. Falando em melhorias de condições, também, naturalmente, sempre a pensar nas populações, como é que estamos de abastecimento de água, saneamentos, como é que está essa vertente? Não estamos muito bem, reconheço, não estamos muito bem. Estamos a atravessar uma fase em que se denota um desgaste muito grande no que toca às condutas de água, ao fornecimento de água. Saneamento, efetivamente temos uma cobertura relativamente boa, focando sempre os 3 pontos, Santa Cita, Aceiceira e Linhaceira. Quando falamos em Pastorinhos e Rodas, nada. Mas temos a noção clara que neste momento não é possível avançar para saneamento. Existem outras prioridades no Conselho, obviamente, e também as questões dos fundos comunitários veio, ao fim e ao cabo, pôr de lado essa questão do saneamento para já. No entanto, no que toca às condutas, nós vamos ter que fazer algum investimento e, portanto, os SEMAS estão atentos a essa questão. Era para ser já este ano alguma intervenção feita em algumas zonas da freguesia. Não será possível este ano de 2018 fazê-lo, mas durante este mandato terão de ser feitas porque estamos neste momento, por exemplo, na questão da Linhaceira, Santa Cita também, de certa forma. São uma rede já com dezenas de anos, 50, 60 anos. Novamente estamos a falar na questão do fibrocimento, as condutas em fibrocimento. Às vezes a população alerta-me para essa questão da questão da saúde, e as indicações que tenho é que efetivamente não há risco para a saúde através portanto, a água ser conduzida dentro dessas condutas. Não há problema nenhum, porque apenas por inalação é que poderá haver algum tipo de contaminação. No entanto, estas questões deixam-nos sempre com alguma cautela, porque por vezes nós hoje achamos uma coisa e amanhã depois aparece a dizer-nos precisamente o contrário, e nós temos que tentar acautelar essa questão.
e o ideal será, e é aquilo que está conversado com o município tem consciência disso, não só em relação à nossa freguesia, mas em relação à rede no Conselho, o município e os SMAs, que é preciso efetivamente começar a fazer alguma renovação da rede de abastecimento de água, sob pena de haver um colapso. Neste momento, a linha Ceira é aquela que me preocupa mais, nomeadamente a conduta de abastecimento entre a EPAL e os depósitos do Mirante, uma vez que começa a demonstrar e a denotar um desgaste muito grande, e quando deixa de haver abastecimento direto da EPAL a esses depósitos, grande parte da freguesia fica sem água totalmente. Não é só uma rua ou duas. E isso a mim preocupa-me, porque é extremamente desagradável para a população estar 8, 9 horas sem água. É uma coisa nesse aspecto que nos reporta para alguns 15 ou 20 anos atrás. E este ano, concretamente, com a questão do frio, notou-se mais. Aconteceu várias vezes. Aconteceu várias vezes. E isso preocupa-me bastante. As reuniões que existiram com os serviços e com o município, efetivamente não está esquecida esta questão, mas temos que efetivamente passar, ao fim e ao cabo, ou seja, a obra em si, e não sair do papel, era isto que eu queria dizer, sair do papel e começar no terreno, entretanto, a partir de 2019, a fazer a renovação da rede de abastecimento de águas. O que eu, enquanto autarca, e que nós pedimos à Sra. Presidente da Câmara, e a Sra. Presidente foi honesta naquilo que nos disse, da dificuldade que havia em termos de fundos comunitários para fazer essa substituição no ano 2018, mas que durante este mandato, durante estes 4 anos, que teria que ser efetivamente feito, e o que nós solicitámos foi, dentro daquilo que é a capacidade financeira do município, fazer-se gradualmente a renovação da rede de abastecimento. Obviamente, se não podemos fazer 500 metros, faríamos 200 ou 300, ou seja, dentro daquilo que é as capacidades, que são as capacidades do município em termos financeiros, porque estamos a correr o risco de efetivamente haver um colapso da rede de abastecimento da nossa freguesia, e isso a mim deixa-me bastante preocupado, mas os SMAs estão a trabalhar no sentido de que essa situação não aconteça. Em face de tudo aquilo que referiu, como é que a população da Aceiceira reagiu a estes anunciados aumentos dos SMAs? Eu, pessoalmente, não me chegaram grandes queixas, mas sinto que há um desagrado, óbvio nestes aumentos dos SMAs, se bem que daquilo que foi feito perceber, ou que me foi feito chegar por parte da Sra. Presidente no que toca ao orçamento, é que efetivamente não é um impacto significativo, que tem a ver exatamente com a entidade reguladora da água. Espero que este aumento, ao fim e ao cabo, venha estabilizar o custo e o preço da água durante os próximos anos também. Era algo que era inevitável, provavelmente, andava-se a evitar já há uma série de anos. Agora, reconheço que ninguém dá facilmente a cara pelo aumento de água. Enquanto a autarca da freguesia, pior. Os presidentes de junta têm alguma dificuldade, porque são eles que estão, junto com as populações, a ouvir as críticas e as queixas da população, e quando nós votamos um orçamento, e não podemos, em determinadas alturas, sermos solidários com o município e noutras não sermos, não é? E eu também não passa pela cabeça agora vir aqui fazer o papel de que nada tem a ver com isso. Não, nós votamos conscientemente. Ao fim e ao cabo, é um preço que se paga por tomar decisões. Não é de forma alguma uma decisão popular, mas se contribuir para que efetivamente os SMAs tenham um futuro mais estável, penso que isso é importante também para o nosso Conselho, por uma razão muito simples: nós temos um serviço e uma qualidade de água muito, muito, muito boa. Infelizmente não é fácil. Eu também pago a água e percebo as dificuldades que existem para os cidadãos conseguirem cumprir. Falemos da rede viária. São sempre aspectos referidos antes de eleições. Agora que passou toda esta fase, o que é que está programado a este nível para este mandato? Portanto, o que nós temos acordado com o município
Este ano, como lhe tinha dito, a nossa prioridade era para começar a substituição da rede de abastecimento de água, ou, em último caso não fosse possível já este ano, a alternativa seria o alcatramento de algumas estradas que ficaram para trás na Roda Pequena. A freguesia da Acessera, neste momento, tem todas as redes viárias em ótimas condições, portanto, o Grou foi alcatroado totalmente, a Roda Pequena foi parcialmente, mas 80% da localidade foi alcatroada, a Roda Grande foi totalmente alcatroada, portanto, a Santa Cita, a Acessera e a Linha Cera tinham sido renovadas a quando do saneamento, a colocação do saneamento, portanto tem 8, 9 anos o alcatramento, não denotam grande desgaste, à exceção da Linha Cera, que tem ali algumas ruas que começam a avaliar alguns abatimentos, que são normais pelo facto de ser uma pavimentação nova, é diferente de quando há uma pavimentação que sobrepõe à anterior, e começa a denotar ali alguma necessidade de intervenção, mas para já não é caso para alarme. Portanto, este ano o que está em cima da mesa é efetivamente a pavimentação das restantes ruas da Roda Pequena, e nós ficamos com a nossa rede viária completamente renovada. Foi talvez dos pontos em que a população mais notou a diferença, e aí voltamos novamente à questão dos acordos de execução, das transferências de competência, mais notou em relação àquilo que era usual. Portanto, nós não tínhamos alcatramentos há uma série de anos, não havia zonas que há 30 anos que não haviam, 27 anos, o último nas Rodas, há 27 anos que não havia alcatramento em determinadas ruas, portanto, para as pessoas conseguem distinguir. E, aliás, eu tive aqui uma situação algo caricata, mas pronto, que eu reconheço quando estive aqui no debate, eu utilizei uma expressão que foi algo presunçosa, eu reconheço quando nós estamos do outro lado a ver, e às vezes quando eu vou ver aquilo que disse, digo, mas eu fui capaz de dizer isto. Foi algo presunçoso quando eu disse e terminei no apelo que fazia final, e disse que só não ganhava se as pessoas fossem cegas. E isso foi presunçoso da minha parte, na altura também estava com alguma pressão pelo ataque que tinha sido aqui vítima da minha adversária, de forma inesperada. Mas o que eu dizia era aquilo que toda a gente dizia: Carlos, se tu não ganhares é porque está toda a gente cega, porque era uma expressão que toda a gente utilizava. Antes das eleições tinha pessoas que me procuravam e que me diziam isso: Carlos, eu não sei o que é que vai acontecer, mas quero-te agradecer, porque nunca ninguém fez tanto pela freguesia como tu. E eu aqui, neste caso, ressalvo eu e a minha equipa, mas era o que me diziam, era assim: nunca houve uma gente junta que tenha feito tanto, e isso notava-se mais sobretudo onde? Na rede viária. O Grou estava completamente abandonado, as Rodas estavam completamente abandonadas, portanto 27 anos, pode-se ver como é que era, o que é que seria o estado das estradas. Portanto, na rede viária nós demos um salto impressionante nestes 4 anos, e vamos continuar. Estamos a pouco menos de 10 minutos ainda para continuarmos esta conversa e falávamos agora, ou íamos falar agora dessa grande obra que é o pavilhão multiusos. Vai ter, já tem e vai naturalmente ter maiores impactos ainda no futuro. A Junta acompanhou este processo, obviamente, há ainda aspectos a concretizar em relação a esta obra, mas de facto é determinante para o futuro da freguesia. Eu não diria determinante. Determinante será a construção do centro escolar, porque é um pilar essencial naquilo que é o futuro da nossa freguesia e ao fim e ao cabo de todas as sociedades civilizadas, não é? Mas o complemento do centro escolar com o multiusos poderá ser extremamente importante para criar naquela zona central da freguesia um polo de desenvolvimento importante para a freguesia. Em termos culturais, em termos desportivos. Agora, eu digo claramente que o multiusos depende muito da construção do centro escolar para ganhar outra dimensão. Isto porquê? Porque uma articulação correta entre os horários da escola com o desenvolvimento de atividades esportivas por parte da associação poderá ter um impacto muito importante naquilo que é o desenvolvimento das atividades por parte da associação da ACR Linha Cera. Multiusos é mais uma daquelas obras que quando eu entrei não sonhava nunca concretizar, nem sequer se colocava em cima da mesa. A associação tinha feito esta candidatura, mas de forma, e todos nós reconhecemos isso, algo pouco preparada, porque não havia um estudo em termos financeiros que suportasse aquela construção. Nós começámos um pouquinho assim as coisas ao contrário,
O que é certo é que nós conseguimos ir buscar 200 mil euros de um fundo europeu, de um financiamento europeu, para uma freguesia com a nossa dimensão é extremamente importante. A obra está lá, efetivamente a associação tem algumas dezenas de milhares de euros de encargos, ou perto de uma centena, 100 mil euros de dívida à banca, mas para o edifício que lá está construído, penso que é meritório o trabalho que foi feito, especialmente quem estava à frente da associação, o trabalho que lá foi feito. Nós, junto à freguesia, tivemos sempre, desde o primeiro minuto, a partir do momento que se assumiu a construção do edifício de multiusos, nós tivemos desde a primeira reunião com o vereador, o Sr. Vereador Luís Serrano, na altura, que foi ele o pai da criança, entre aspas, mas foi ele que lançou esta ideia de porquê não termos um salão, um pavilhão que servisse as duas valências, a pedagógica, através do centro escolar, e também a desportiva e cultural na associação. E a partir desse momento nós tivemos em várias fases de construção, muitas delas muito difíceis, em que a Junta serviu sempre ali como elo de ligação para ajudar a resolver. Nós não tínhamos capacidade para resolver os problemas financeiros, mas podíamos contribuir, e contribuímos para fazer o elo de ligação tanto com a entidade bancária como especialmente com o município. Fomos uma ponte, penso eu, importante para que se tivesse concretizado. O que é que falta, em termos concretos, para de facto estar concluída esta grande obra? Sei que esta é uma questão que se teria mais colocar à associação propriamente, mas a Junta tem acompanhado. Acompanhamos e percebemos a dificuldade que a associação tem, porque há aqui um ponto extremamente importante que é essencial, tem a ver com o piso desportivo, o piso desportivo do pavilhão. É o grande problema que aqui está, ou seja, nós necessitamos de atividades para dinamizar, nós, a associação, e a linha Ceira precisa de atividades para dinamizar a associação. Por outro lado, precisa de um piso, e dinamizar também tem a ver com uma questão financeira também, obviamente, né, de realização de eventos que permitam a angariação de fundos, mas também precisa de um piso desportivo que permita o desenvolvimento dessas mesmas atividades. Há aqui uma pescadinha de rabo na boca que terá que ser encontrado aqui uma solução. Nós já se tentou, através de umas candidaturas a fundos europeus, que o ano passado tentou-se, não foi contemplada. Penso que passará por aí. A Junta tem que ter, e o município, temos que estar atentos também naquilo que poderá ser o nosso contributo, mas a associação terá, penso eu, que será através de alguma candidatura que surgirá, entretanto, há uma abertura para podermos todos contribuir para que efetivamente o pavilhão tenha um piso esportivo que permita depois ali o desenvolvimento de algumas atividades esportivas e culturais que têm outro dinamismo, ao fim e ao cabo, ao espaço. Para finalizarmos, a Aceiceira vai continuar a viver a sua história. Foi, de facto, nos últimos 4 anos dado um grande impulso a este nível. De facto, eventos que marcaram a história da Aceiceira vão continuar, digamos assim, a ser, uma alavanca cultural para a freguesia. Há pouco, quando falava na questão dos timings, de ter a sorte de estar à frente dos destinos da freguesia numa fase de crescimento como estivemos, neste ponto concreto da questão cultural, então isso foi óbvio. Nós tivemos realmente um grande impacto com a questão da comemoração do Fural, e lá está, era o timing, era aquela data, não deixámos passar essa oportunidade. E o que é certo é que a população depois soube aproveitar também, e nesse aspecto a população da Aceiceira em concreto e da freguesia em geral soube aproveitar para daí retirar algumas ilações e perceber que estava ali, ao fim e ao cabo, uma fonte de receita também, que não tem ainda sido, não está. Este ano, último, acho que em termos financeiros correu melhor, mas não foi logo o sucesso alcançado nessa área financeira, mas impacto daquilo que era a importância da Aceiceira aqui na nossa localização, na nossa região. Eu penso que foi alcançado. A questão histórica, obviamente, toda a gente teve a noção através do próprio livro que nós lançámos, a Feira Medieval, a comemoração dos Furais, e o facto de ter sido feito em parceria com a Atalaia e com o município da Braquinha também ganha outra dimensão. Eu penso que a Aceiceira, nesse aspecto,
portanto, teve durante 4 anos um acréscimo de importância e de relevância na região onde nos inserimos. Obviamente que a questão da Batalha da Aceiceira, a própria Feira Medieval, irá contribuir para que esse património histórico não seja esquecido. Obviamente que os eventos que vão ser feitos e que nós prevemos continuar a fazer contribuirão para isso, mas a questão da Batalha da Aceiceira é sem dúvida o ponto fulcral onde a nossa autarquia tem que, ao fim e ao cabo, tentar tirar daí alguma capacidade, ou tentar tirar algum proveito naquilo que é a imagem da Aceiceira a nível nacional. Eu penso que a Batalha da Aceiceira tem potencial para ser divulgada e tirar algum proveito até em termos turísticos a nível nacional, penso eu. Agora, não é uma coisa que se consiga de um dia para o outro, vai necessitar de algum investimento, mas nós, a médio e longo prazo, prevemos que realmente se possa ter um campo de interpretação da Batalha da Aceiceira. Eu penso que isso era o grande objetivo em termos culturais. Penso que a Aceiceira teria ali um marco muito importante naquilo que é a preservação da nossa história. A concretizar nestes 4 anos? Ou... Acho difícil. É difícil. Não vale a pena estar aqui a dizer o contrário. Acho que temos de ser pragmáticos e perceber que, efetivamente, trabalhar nesse sentido de o concretizar, poderemos, e estamos a trabalhar nesse sentido. Agora, dizer que é um objetivo claro para estes 4 anos é falso, porque é uma expectativa falsa que não vale a pena criar. Acho que temos que ser realistas, porque neste momento temos outras prioridades que nos vão, ao fim e ao cabo, sugar, entre aspas, as nossas energias, e isso é preciso, nós estamos focados. É uma das lições importantes que eu tirei desta legislatura de 4 anos. Nós precisamos estar focados em objetivos claros e não nos desviarmos desses objetivos para conseguirmos ir concretizando essas várias metas que nós nos propomos. Se nós nos dispersarmos muito, nem conseguimos nem muito nem pouco, não conseguimos nada. E essa é a realidade. Temos que ser muito, muito pragmáticos na gestão dos recursos que temos. Muito bem, já não temos muito mais tempo, ficávamos então por aqui. Carlos Rodrigues, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Foi mais um Voz da Freguesia. Voltamos de hoje a 15 dias com outro Presidente de Junta. Até lá, fique bem, fique com a arte.